Diz assim a palavra de Deus: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite por meio das Escrituras. Usa-me, Senhor, e eu sou totalmente dependente de Ti nesse momento. Reconheço, ó Deus, que sou apenas um vaso. E eu quero ser um canal, ó Deus, por meio do qual a Tua palavra chegará ao coração dos meus irmãos e de todos aqueles que estão neste lugar. Eu oro para que o Senhor fale conosco. Eu oro para que esta mensagem seja uma bênção para todas as pessoas. Oro, meu Deus, para que essa palavra venha gerar uma verdadeira esperança no coração de cada pessoa que está aqui neste lugar. Santo Deus, em nome de Jesus, todos nós precisamos ouvir a Tua palavra. E por isso nós viemos a este lugar, porque cremos, ó Pai, que na Tua casa nós podemos compreender a Tua vontade, temos a oportunidade de ler a Escritura, de estudar a Tua palavra e desta forma entender a Tua vontade. Senhor, Tu sabes tudo o que tem acontecido nos últimos dias na nossa vida e, portanto, o Senhor sabe o que nós precisamos ouvir. Então fala conosco, que o Espírito de Deus possa estar preparando o nosso coração para receber esta semente que será lançada em nossos corações nesta noite, no nome de Jesus, Pai. E que todos nós possamos sair daqui alimentados, fortalecidos, edificados pela Tua palavra, no nome de Jesus. E todos que concordam com essa oração, digam amém e amém. Nós temos aprendido aqui todas as quartas-feiras como viver pela fé. E por que isso é importante? Porque se alguém deseja receber algo da parte de Deus, tal pessoa precisa viver pela fé. Já aprendemos aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. E o nosso objetivo com essa meditação é ajudar você a aprender, por meio das Escrituras, a viver pela fé. Existem coisas que nós precisamos aprender. Uma delas é essa: viver pela fé. A maioria das pessoas vivem pelo que vê. Vive do que os seus olhos são capazes de enxergar. Decidem mediante o que ela pode enxergar. Elas agem de acordo com o que elas podem ver. Mas pessoas que vivem pela fé não agem segundo o que os seus olhos veem, mas segundo aquilo que Deus fala. Pessoas que vivem pela fé, elas vivem com a sua vida pautada numa promessa de Deus. Elas esperam algo que vem dos céus. Elas almejam aquilo que Deus preparou para elas. Então é muito importante que você aprenda a viver pela fé. E nós temos visto, desde algumas quartas-feiras passadas, temos meditado e parado para refletir principalmente na vida de Abraão. Essa é tem a primeira, segunda, terceira parte da vida de Abraão, e estamos aprendendo com este homem a viver pela fé. Por quê, pastor? Porque, segundo a Bíblia, Abraão é chamado de o pai da fé.
Podemos dizer que ele é um dos maiores exemplos de homens que viveram pela fé. Se você quer aprender a viver pela fé, é importante que você conheça detalhadamente a vida de Abraão. Um homem que mudou de vida e que Deus mudou a vida dele por completo, porque foi um homem que realmente viveu pela fé. E quando uma pessoa se dispõe a viver pela fé, não tem como essa pessoa ter a mesma vida, ter o mesmo estilo de vida, ser aquela pessoa que era antes. Muitas coisas mudam, principalmente de dentro para fora. E eu vou mostrar isso para você. Permita-me rapidamente relembrar para vocês e para alguns que estão aqui, quem sabe, vindo pela primeira vez, o que nós já aprendemos com a vida de Abraão. Vivemos pela fé quando obedecemos a palavra de Deus. Essa é uma das evidências de que alguém realmente está vivendo pela fé. Quando ela se dispõe a obedecer uma ordem divina. Quando ela se submete à vontade de Deus. Ninguém vai obedecer a Deus se não tiver fé em Deus. O que nos move a obedecer a Deus é exatamente a nossa fé. Mas esta fé que nos move a obedecer a palavra de Deus, ela é alimentada por algo que veio da parte de Deus. Uma palavra de Deus. Por que Abraão foi obediente a Deus? Porque segundo esse texto, diz aqui no capítulo 11, versículo 8, pela fé, Abraão, quando chamado, o que ele fez? Obedeceu. Primeiro veio o chamado, primeiro Deus falou com ele, e depois veio a obediência a Deus. O que levou Abraão a obedecer a Deus foi uma ordem de Deus, que o chamou dizendo, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para uma terra que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que ele obedeceu à voz de Deus. Segundo a Escritura, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a obediência, por sua vez, vem pela fé. Uma coisa puxa a outra. Quando eu ouço a voz de Deus, eu creio em Deus. E quando eu creio em Deus, eu obedeço a Deus. Quem entendeu até agora, diga amém. O escritor disse, nas suas palavras, primeiro que Abraão atendeu o chamado divino, como nós vimos no versículo 8. Segundo, ele viveu como peregrino. No versículo 9 e 10, pelo menos no versículo 9, é bem claro e diz, pela fé peregrinou na terra prometida. No versículo 11 diz que ele esperou o cumprimento da promessa divina. Veja o que diz aí o versículo 11, pela fé, Abraão e também própria Sara, apesar de ter avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e tão incontáveis como a areia da praia do mar. E a última coisa que o autor destaca da vida de Abraão foi o fato de ele ter oferecido o seu filho ao Senhor. Com isso, então, o autor sagrado, ele destaca as 4 ações de obediência de Abraão. A primeira delas foi o fato de ele ter saído da sua terra. Segundo, por ele peregrinar numa terra estrangeira. Terceiro, por ele ter crido numa promessa de Deus, que ele teria um filho e seria pai de uma grande nação. E quarto, quando Deus pediu o seu filho, o seu único filho, ele teve a coragem de oferecer o seu filho em sacrifício. Muito embora Deus tenha impedido ele de oferecer, mas provou a fidelidade de Abraão por meio deste sacrifício. Nesta noite nós vamos estar meditando na terceira ação de obediência de Abraão, onde a Bíblia nos mostra que ele esperou o cumprimento da promessa de Deus. Já vimos o fato de ele ter atendido o chamado de Deus. Semana passada nós vimos que ele peregrinou neste mundo, abrindo mão dos seus desejos da carne e vivendo como um cidadão dos céus, reconhecendo que ele era um peregrino neste mundo porque ele esperava uma pátria celestial.
Hoje você então vai compreender que nós também demonstramos a nossa obediência a Deus quando nós esperamos uma promessa de Deus se cumprir. Esta ação, este ato de esperar a promessa de Deus se cumprir é um ato de obediência. O que leva a pessoa a esperar uma promessa de Deus se cumprir nada mais é do que ele crer naquilo que Deus prometeu para ele. E por isso esperar que essa promessa se cumpra na sua vida. Razão pela qual então o autor sagrado aqui, a partir do versículo 11, ele destaca exatamente esse fato de que Sara e Abraão haviam considerado Deus fiel para cumprir aquilo que ele prometera. Deu para você entender isso aí? Quantos entenderam? Digam amém. Agora, veja só. Às vezes a gente falando assim, esperar uma promessa se cumprir, parece ser uma coisa muito simples, mas não é. Observe o que o texto diz. Versículo 11. Pela fé, Abraão. Ele vai começar então a mostrar que as próximas ações agora que ele vai registrar foi fruto da fé de Abraão. E então ele diz, e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idades, recebeu poder para gerar um filho. Por quê? Considerou fiel aquele que lhe havia feito o quê? A promessa. Muito bem. Comece agora a compreender então um pouco esses 2 versículos que nós acabamos de ler. Porque se você compreender esses 2 versículos, vai fazer toda a diferença em toda a sua vida. É tão tremendo, irmãos, importante esta ação de Abraão, que se você compreender, você jamais vai entrar em crise com Deus. Jamais você vai questionar alguma coisa a respeito de Deus. Permita-me mostrar para vocês. Nós obedecemos a Deus esperando o cumprimento da sua promessa divina, apesar das impossibilidades humanas. Veja o que o texto diz aí, versículo 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, repare o que ele diz, apesar de estéril. Nossa, como que eu e você vamos esperar que uma promessa de Deus se cumpra na nossa vida se estamos diante de uma impossibilidade humana? O que Deus prometeu a Abraão? Que ele seria pai de uma grande nação. Só que tinha um problema. Sua mulher era estéril. Mas ele continuou esperando. Diz para mim, quem continua esperando? Sabendo que não há possibilidade de acontecer, humanamente falando, o que Deus prometeu. A não ser que seja pela fé. Eu não sei como é que vai a sua vida, nem sei se alguns de nós aqui estamos diante de impossibilidades humanas. Mas muitos de nós podemos desistir de Deus e até mesmo deixar de obedecer a Deus quando estamos diante de uma situação que não é possível a promessa de Deus se cumprir. Mas, apesar disso, diz o texto, que eles consideraram Deus fiel para cumprir a promessa. Ou seja, a promessa não iria se cumprir se havia possibilidade ou não, mas se Deus era fiel ou não. O que dependia? Apenas da fidelidade de Deus e não de uma possibilidade humana. Nossa, irmãos. Veja o que diz o texto mais uma vez. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril. Isso fala da impossibilidade
humana. Mesmo diante de uma impossibilidade humana, eles continuaram esperando. Isso foi um ato de obediência. Deus disse, você vai ter um filho. Ok, então eu vou esperar. O Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Quem entendeu, diga amém. Segundo, nós esperamos o cumprimento da promessa divina, apesar das circunstâncias humanas. Como se não bastasse a impossibilidade humana, havia uma outra situação humana. Qual era? Tanto Sara quanto Abraão eram avançados em dias. Ou seja, o seu organismo não tinha mais capacidade para produzir. Já não era mais a questão do fato de a sua mulher ser estéril, mas sim também o fato dela ser idosa, avançada em idade. E essa é uma circunstância, é uma situação que eles estavam vivendo. Veja o que diz o texto aí. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril, impossibilidade, e avançada em idade, situação. Situação. Mesmo velhos, escute essa, mesmo velhos, continuaram esperando. Meu Deus, gente. Que fé. Que obediência. Muitos diriam, agora já era. Agora o tempo já passou. Se tinha que acontecer alguma coisa, tinha que acontecer antes. Agora não dá mais não. O tempo já passou. Olha a questão das circunstâncias humanas. Mas quem disse para você que Deus depende de alguma situação favorável? Deus depende apenas dele mesmo. Mas eles esperaram, apesar de terem uma idade avançada. Ou seja, eles não deixaram a sua situação falar mais do que a palavra de Deus no coração deles. Você pode olhar para a sua situação hoje e dizer assim, eu não vou conseguir, as coisas não vão acontecer. Porque a sua situação, talvez não seja a sua idade, a situação deles era a idade. E isso era um fator fundamental na promessa de Deus. Nós sabemos aí que depois de uma determinada idade, gerar filhos é um grande risco. Mas apesar de velhos, Deus cumpriu a promessa. Mas esperaram. Esperaram independente das circunstâncias. Terceiro, a gente obedece a Deus esperando o cumprimento da promessa divina, apesar das insuficiências humanas. Olha o que diz o texto aí, versículo 12. Assim, observe o que diz o texto. Daquele homem já sem o quê? Sem o quê? Sem vitalidade. Repare agora que o autor, ele destaca a questão do fato de Abraão não ter mais condições, capacidade, ser suficiente para gerar um filho. Agora ele tira o foco da impossibilidade de Sara, da situação de Sara, e agora vai para a situação de Abraão. Por ele já ser bem idoso, e por causa disso, sem vitalidade. Ele não tinha mais capacidade de gerar filhos. Ainda que a sua mulher não fosse estéril, ainda que a sua mulher fosse nova, ele não teria mais capacidade de gerar filhos, porque já não tinha mais vitalidade. Então ele já era uma pessoa incapaz de ver ou de realizar o seu próprio sonho, de alcançar o seu objetivo. Porque qual era o sonho de Abraão? Ter um filho. Mas ele não tinha mais essa capacidade. Nós, apesar disso, ele esperou. Por quê, pastor? Porque para Deus cumprir a sua promessa, não tem nada a ver se você é capaz ou não capaz. Na verdade, a promessa de Deus só depende da capacidade de Deus, e não sua, e nem minha. Graças a Deus.
Alguém concorda comigo? Graças a Deus. Mas tem pessoas que ficam preocupadas, ansiosas e até se desesperam, porque quando elas se deparam com a sua insuficiência, com a sua incapacidade, com a sua limitação, ela perde a esperança. Mas Abraão não perdeu. Ele continuou esperando. Quem sabe, meu irmão, você que está aqui nessa noite, você está vivendo uma situação tão complicada, que você de repente poderia dizer assim, se fosse alguns anos atrás eu resolveria, mas agora eu não tenho mais condição. Para mim não dá mais. Não tenho capacidade, não tenho forças, não tenho meios por mim mesmo de resolver esse problema. Ainda assim a promessa de Deus pode se cumprir, porque ela só depende do poder de Deus. E quando a gente crê nisso, a gente espera, a gente obedece. Agora olha só. Vamos sair dessa questão do contexto humano. O fato de Sara ser estéril, ser idosa, e Abraão ser incapaz. Agora o autor ele vai focar na atitude, na visão, no pensamento, na ideia que essas duas pessoas tiveram em relação a Deus, em meio a essa situação adversa e em relação ao que Deus havia prometido. Primeiro, você vai compreender que nós obedecemos a Deus esperando o cumprimento da promessa divina por considerar Deus fiel. Por que eu estou falando isso? Porque alguém só vai esperar, apesar de ver que tudo diz que não vai acontecer, mas ela espera. Porque ela entende, Deus é fiel. A questão não está nas circunstâncias, a questão está naquele que prometeu. Quem prometeu é fiel. E uma vez que ele é fiel, ele vai cumprir. Nossa, irmãos. É o que o autor fala. Vai lá comigo. Olha o que diz o texto no versículo 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho. Por quê? Resposta: porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A razão, o porquê que ela teve poder para gerar filhos. Porque ela podia gerar? Não. Porque ela tinha idade para gerar? Não. Porque o seu marido podia gerar? Não. Porque Deus era fiel. Somente porque Deus era fiel. E ela considerava isso. Ela entendia isso. Deus é fiel. Meu Deus do céu. Hein? Para muitos isso é coisa de louco. Gente, esperar uma promessa de Deus, põe uma coisa na sua cabeça. Esperar uma promessa de Deus não tem lógica. Diga para o seu irmão, esperar uma promessa de Deus não tem lógica. Por quê, pastor? Tem lógica eu esperar uma coisa diante de uma possibilidade humana? Tem lógica esperar uma coisa se a minha situação não me permite ver aquilo acontecer? Tem lógica eu esperar uma coisa se eu sou incapaz de fazer aquilo que eu espero que venha acontecer? Tem lógica, irmãos? Por que não tem lógica? Porque a lógica, ela se baseia no raciocínio. Espera aí, se eu sou velho, então eu não posso ter filhos. Se eu sou estéril, então eu não posso ter filhos. Isso é lógica. É razão. Mas quem espera a promessa de Deus não se baseia na lógica, na razão, no raciocínio. Ela baseia a sua esperança apenas no caráter de Deus. Caráter. Deus é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Diz o texto, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa.
Deus deu a esta mulher poder para gerar um filho, porque Deus viu que aquela mulher o enxergou como um ser fiel. Visto que Sara entendia que Deus era um ser fiel, Deus lhe deu a capacidade de gerar. O Deus que nos deu promessas não engana ninguém, não ilude ninguém. O Deus que nos fez promessas é um Deus fiel. Talvez a gente não sabe o que é isso, porque a gente não lida com pessoas. Com muita gente, a gente se decepciona com muita gente. Com muitas pessoas. Como é difícil hoje você encontrar uma pessoa fiel na sociedade que a gente vive. Como é difícil a gente encontrar fidelidade dentro de casa. Como é difícil a gente entender o que é ser uma pessoa fiel. Porque a sociedade que a gente vive não valoriza a questão da fidelidade. A questão do caráter. De cumprir uma palavra, cumprir uma promessa. Então, já que ela não podia ter filhos, já que ela estava avançada em idade, já que o seu marido também não podia, ela botou uma coisa na cabeça dela: Deus é fiel. Deus é fiel. Diga para o seu irmão: Deus é fiel. É isso que você tem que considerar. A fidelidade de Deus. Segundo, eles consideraram Deus um ser verdadeiro. Se você ler Romanos capítulo 4, versículo 20, vai lá comigo, por favor. O apóstolo Paulo, ele destaca na sua exposição sobre Abraão, quando o mesmo estava esperando a promessa de Deus. Romanos capítulo 4, versículo 20. Observe o que o apóstolo Paulo fala da atitude de Abraão, sobre a promessa que Deus lhe fizera, de dar a ele um filho. Vamos ler a partir do versículo 18, para você entender o contexto. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, leiam comigo, mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Observe, o autor diz que primeiro no versículo 20 ele não duvidou. Segundo, que ele não foi incrédulo. Por que Abraão não duvidou e não foi incrédulo? Porque Abraão entendia que Deus era verdadeiro. Porque Abraão entendia que Deus não era mentiroso. Que Deus ia se arrepender daquilo que ele havia prometido. Que Deus ia voltar atrás diante do que ele havia exposto para ele. Ele entendeu que Deus era verdadeiro. Então, quando Deus falou, você vai ter um filho, observe, diz o texto, que ele não duvidou, nem foi incrédulo. Ele acreditou. Acreditou no quê? No que Deus falou, no que Deus prometeu. Então, ele reagiu assim, bom, Deus falou que eu vou ter um filho, então eu vou ter um filho, porque Deus não mente, Deus é verdadeiro, e eu creio em tudo que Deus fala. A questão agora, observe, não é a questão da promessa em si, em relação à questão da fidelidade de Deus,
mas de acreditar no que Deus falou. Ele não foi incrédulo. O quê? Eu vou ter um filho? Ah, Deus, por favor, pelo amor de Deus. Vem com outra historinha para mim. Agora vem falar para mim que eu vou ter um filho com essa idade que eu estou, sabendo que minha mulher é estéril. Ah, ele não duvidou do que Deus prometeu. Ele acreditou. Entendeu, irmão? Está entendendo? Para ele, Deus era verdadeiro. Deus não é homem para que minta e nem homem para que se arrependa. Do quê? Do que ele prometeu. E Abraão sabia disso. Deus não engana ninguém. Quando Deus fala que vai fazer, ele vai fazer. Agora, quando Deus fala que não vai fazer, também pode acreditar que ele não vai fazer. Porque Deus não mente. Seja positivo, seja negativo, Deus não mente para ninguém. Por isso que ele não duvidou. Por isso que ele não foi incrédulo. Porque ele entendia que Deus era verdadeiro. Além de considerar Deus fiel e verdadeiro, esse texto também, no versículo 21, vai nos mostrar que Abraão considerou Deus poderoso. Versículo 21. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então observe agora. Por que Abraão estava esperando contra a esperança, sem ter razões de ter esperança? Porque ele entendia uma coisa. Deus não é mentiroso. Se ele falou, ele vai cumprir. Agora, por que ele tinha essa ideia de que Deus iria, ou melhor, cumprir a palavra dele? Porque Abraão entendia, este que prometeu é capaz de cumprir o que prometeu. Ou seja, ele é poderoso para cumprir a sua promessa. E não depende então de mim, não depende da minha mulher, não depende de circunstâncias, depende apenas dele. Na hora que ele decidir fazer, ele vai fazer. E vai saber como fazer. Porque Deus pode todas as coisas. Ele é poderoso. Então entenda, além dele ser fiel, para garantir o cumprimento da promessa, ele é verdadeiro. Ele não se engana e nem engana ninguém. O que ele fala que vai fazer, ele vai fazer, porque ele é verdadeiro. Mas além dele ser verdadeiro e fiel, ele é poderoso para cumprir o que prometera. Ainda que humanamente falando não há como isso acontecer. Mas tudo é possível para Deus. Por que tudo é possível para Deus? Porque Deus é poderoso. Diga para o seu irmão, Deus é poderoso. Fala para mim. O que uma mulher que não pode gerar filhos precisa da parte de Deus? Poder de Deus. Você viu o que o texto diz lá em Hebreus? Ela recebeu poder para gerar um filho. Pois considerava fiel aquele que havia prometido. Deus deu àquela mulher poder para gerar filhos. Foi o poder de Deus. Quando um milagre acontece, acontece pelo poder de Deus. Não tem poder de igreja, de denominação, de pastor, de bispo, arcebispo, seja lá o que for. Homem nenhum tem o poder de Deus, o poder está somente em Deus. Escute, se eu prometer alguma coisa para você que Deus não prometeu, não vai acontecer. Mas se eu falar para você uma promessa que Deus realmente prometeu, isso vai acontecer independente de quem falou. Porque não depende de quem falou, de quem transmitiu uma promessa de Deus, mas daquele que prometeu, daquele que fez a promessa. E tudo que Deus prometeu, Ele pode cumprir. Porque Ele pode, porque Ele é poderoso. Então não depende da sua idade, não depende das suas circunstâncias, ela pode estar a pior possível. Ainda assim, pode acontecer o milagre de Deus. Então, irmão,
Continue esperando. Diga para o seu irmão, continue esperando. Está dando tudo errado. Está dando tudo errado. Continue esperando. Agora não tem mais jeito. Continue esperando. Você não pode? Continue esperando. Por quê, pastor? Porque Deus é fiel. Porque Deus é verdadeiro. Porque Deus é poderoso. Irmãos, você entende por que esse homem continuou esperando? As promessas de Deus se cumprem quando exercemos a nossa fé diante de impossibilidades humanas. A fé verdadeira, ela se manifesta quando não há mais possibilidades humanas. A sua fé será notória quando você não tiver mais capacidade nenhuma. E quando ninguém mais puder fazer alguma coisa por você. Normalmente é aí que Deus resolve operar. Quando tudo fugir do seu controle, parece que é essa hora que Deus escolhe de manifestar o poder dele. Sabe para quê? Para você não dizer assim, eu ajudei Deus. Deus não precisa de ajuda de ninguém. Deus não precisa de auxílio de ninguém. O que ele tem que fazer depende apenas dele. Mas você só vai ver a promessa de Deus se cumprir se você tiver fé. Quando não há mais lógica para você ter fé. Quando não há mais motivo para você ter fé. Quando não há mais o porquê. Por que eu vou crer? É aí que tem que crer, irmão. É aí que você tem que esperar. Porque é isso que é fé. Não depende mais do que você pode ver, ou o que você pode fazer, ou o que alguém pode fazer por você. Depende apenas daquele que é fiel, verdadeiro e poderoso. Tremendo, né, irmãos? Estamos esperando as promessas de Deus se cumprirem, mesmo não tendo mais razão para esperar? Será que alguém aqui já desistiu de esperar porque chegou à conclusão, bom, não tem mais por que esperar? Os que obedecem a Deus continuam esperando, não tendo mais razão para esperar. Entendeu, querido? A nossa espera não é alimentada pela lógica, pelas circunstâncias, é apenas pela promessa de Deus. Será que você esperaria com 99 anos um filho? Será que você, irmã, esperaria um filho, sabendo que você é estéril, que você não pode gerar filhos e que você já está bem avançado em idade? Será que você esperaria, irmão? Haveria razão de esperar? Nós temos esperado, mesmo sem ter nenhuma razão para esperar. Quando alguém diz assim, não quero mais esperar, não vou mais esperar, não há por que mais esperar, não está vivendo pela fé, está vivendo do que vê. Está vivendo o que pode tocar. Isso não é viver pela fé. Isso é viver pela razão. Os que vivem pela fé, vivem fora da lógica, fora da razão. Compreendeu? Ele esperou contra a esperança. Esperou dando glória a Deus. Do tipo assim, irmãos. 75 anos ele recebeu a promessa. Com 80 ele diz, glória a Deus. Deus é fiel, é verdadeiro, é poderoso para cumprir a promessa dele. Deu 85 anos, nada. Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é verdadeiro para cumprir a promessa dele. Deu 90, Deus é fiel, glória a Deus, Deus é poderoso, aleluia, Deus é verdadeiro, louvado seja Deus. Deu 95, nada. Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é verdadeiro. Deu 99 anos. Vem um anjo e diz, daqui a um ano você vai ter um filho.
E quando, irmãos, passou um ano, lá estava 2 idosos carregando um filho. Esperaram sem ter razão, sem ter lógica para esperar. Tem gente que quer ver as promessas de Deus se cumprir, mas age segundo a sua razão e lógica. Não vão ver. Só verão aqueles que vivem pela fé. Portanto, meu irmão, seja como Abraão nos dias de hoje. Viva pela fé. Veja o que o apóstolo Paulo diz, só para você guardar isso no seu coração. Segunda carta aos Coríntios. Capítulo 4. Por que não devemos nos desanimar diante dos sofrimentos que passamos na vida, irmãos? Por que você não pode desanimar, perder a esperança, e sim continuar esperando, mesmo quando tudo está dando errado na tua vida? Por quê, irmão? Vou te explicar. Versículo 16 do capítulo 4, 2 Coríntios. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Se você fixar os seus olhos no que você vê, você vai dizer: Ih, já era. Não tem mais jeito. Acabou. Não vou conseguir. Não vai acontecer. Então você vai ser um pessimista na vida. Você vai ser aquela pessoa que só vai esperar o pior. Mas se você vive do que não se vê, como Abraão, que vivia pela fé, apesar de você ver o pior acontecer, você sempre está esperando que o melhor vai acontecer depois de tudo piorar na tua vida. Porque você vive do que não se pode ver. Porque o que não se pode ver, segundo Paulo, é eterno. Deus é eterno. Seu poder é eterno. Sua palavra é eterna. Irmão, se tem um ateu aqui no nosso meio, vai dizer assim: endoidado de vez. Mas essa é a verdade que a Bíblia nos ensina. Então, queridos, espere. Diga para o seu irmão: espere. Mesmo sem ter razões para esperar. Espere. Aí, pergunte aí para ele assim: por quê? Pergunte para ele: por quê? Responda para ele: porque Deus é fiel. Porque Deus é verdadeiro. Porque Deus é poderoso para cumprir tudo que prometeu. Quem crê nisso, diga amém.